Oi, gente, dando continuidade, quando a gente fala sobre dilatação superficial, a gente está falando de uma dilatação que ocorre em duas dimensões, tanto em relação à largura quanto em relação ao comprimento. Então, por isso que a gente vai estar trabalhando com áreas, ok? Então, muitas vezes é interessante você relembrar as áreas de determinados planos lá na matemática, tá bom? Bom, a fórmula que a gente utiliza para poder determinar o quanto que uma determinada superfície aumentou de tamanho é essa fórmula aqui, em que esse ΔA simboliza o quanto aumentou, que é exatamente toda essa região aqui que eu estou marcando em vermelho. Beta nada mais é do que o coeficiente de dilatação superficial. Mas muitas vezes o exercício ele vai te fornecer não o valor do coeficiente superficial, ele vai te dar o valor do coeficiente linear. E aí, quando isso acontecer, você precisa saber qual que é a relação que existe entre o coeficiente de dilatação linear e esse beta, certo? Bom, esse beta, deixa eu riscar, esse beta nada mais é do que duas vezes o coeficiente de dilatação linear. Porque como a gente está trabalhando com uma dilatação em duas dimensões, então ele é duas vezes esse valor. Então, se o exercício te fornecer o valor desse alfa, basta você multiplicar por 2 antes de substituir aqui na fórmula, ok? A zero é a área inicial do objeto, antes de acontecer o aumento de temperatura, e delta θ, como nós vimos, é a variação da temperatura, que nada mais é do que a temperatura final menos a temperatura inicial, é o quanto que a temperatura aumentou. Da mesma forma, esse ΔA representa o quanto que a área aumentou, ou seja, a área final menos a área inicial, ok? Que é toda essa região em vermelho. Bom, exercício. Uma placa retangular de alumínio tem 10 centímetros de largura e 40 centímetros de comprimento, a temperatura de 20 graus Celsius. Essa placa é colocada num ambiente cuja temperatura é de 50 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação superficial do alumínio é 46 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, calcule a dilatação superficial e a área final dessa placa nesse ambiente. Então, são dois cálculos que o exercício pede. Vamos retirar os dados e depois aplicar nas fórmulas. Olha, se é uma placa retangular, então, para a gente determinar a área de qualquer retângulo, basta multiplicar a largura com o comprimento. Então, a área inicial nada mais é do que fazer 10 vezes 40, que equivale a 400, né? Centímetros quadrados. A temperatura de 20 graus Celsius. Então, essa é a temperatura inicial, 20 graus Celsius. A placa é colocada em um ambiente que a temperatura é 50, só que a temperatura inicial e final, elas vão ser importantes para mim para determinar o valor da variação, que é pegar a temperatura final menos inicial. 50 menos 20, 30 graus Celsius, ok? E o coeficiente superficial, ou seja, o valor do beta, vale 46 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. É como se tivesse o grau Celsius dividindo. Tá. Aí, inicialmente, ele quer a dilatação superficial, ou seja, o valor do ΔA. Basta aplicar na fórmula, ó, beta, 46 vezes 10 a menos 6, vezes a zero. A zero é a área inicial, quando a temperatura ainda é 20 graus Celsius. Vale 400. E a variação da temperatura, ó, 30.
Agora, eu vou multiplicar os valores. 46 vezes 400 vezes 30. Então, ó, 46 vezes 400 vezes 30. Deu 552.000. E esse 10 a menos 6, eu vou copiar. Bom, não terminei. Eu vou pegar esse 10 a menos 6 e desenvolver ele. Desenvolver ele é andar 6 casas para trás, com a vírgula. Então, vou pegar aqui, ó, 552.000. A vírgula desse número sempre está no final. Todo número tem vírgula e a vírgula fica no final. Ando 6 casas para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai parar aqui. Acrescenta um zero. Então, essa área equivale a 0,552 e a unidade de medida é a mesma da área inicial, centímetros quadrados. Ok? Então, determinamos a primeira pergunta, que foi calcular a dilatação superficial. Agora ele pergunta a área final. Para eu saber a área final, basta desenvolver esse ΔA aqui, ó. ΔA nada mais é do que área final menos área inicial. Se eu quero a área final, vamos substituir aqui, ó. A zero valia 400. Então, a área final, você vai perceber, depois de organizar aí, que nada mais é do que 400 mais 0,552. Então, a área final, que é o que ele queria, nada mais é do que 400,552 centímetros quadrados. Certo? Bom, é isso. Então, leu o exercício, retirou os dados, olhou com calma se o coeficiente é superficial ou linear e calculou também a área da figura inicial, né, da placa inicial. Feito isso, é só aplicar na fórmula e não tem erro, ok? Bom, espero que tenha ficado claro, que tenha ficado entendido. Obrigada, pessoal. Até mais.